que a gente costuma ver na biblioteca ou nas listas das obras dele, mas não tem, não só, às vezes não é nem falta de vontade de ler, mas não tem tempo de ler. É uma daquelas obras que não estão na nossa lista de prioridade, digamos assim. Há tantas outras obras mais importantes de São Bernardo, de Santo Elredo, dos outros grandes evangelistas que citou para serem lidos, mesmo os sermões, por exemplo, de todos os santos da ordem são, de certa forma, mais importantes do que esta obra. Entretanto, esta obra é muito importante para nós que somos monges, porque ela é uma espécie de resumo daquilo que Santo Elredo entendia por vida monástica, e ela denuncia também vários vícios, antes de tudo com relação à vida eremítica, mas que nós perceberemos que se refletem também na nossa vida. E é justamente a regra das reclusas, uma regra para eremitas, mulheres, né, do templo de Elredo, porque a sua irmã era uma dessas reclusas, e ela que pediu que ele escrevesse uma regra de vida para ela, porque ela percebeu aquele risco comum da vida eremítica de fazer simplesmente a própria vontade, de fazer jejum quando está inspirado, ou comer quando não está muito inspirado, e assim ela viu que era necessária também uma regra mesmo para os eremitas, e ela pede assim para o seu irmão, que já é um abade famoso, um abade muito respeitado, já é inclusive idoso, podemos dizer, com 60 anos, naquele tempo era um idoso, e assim ela pede para ele que escreva para ela uma regra. E justamente o fato de ser pedida, de ser uma obra pedida pela sua irmã, faz com que seja uma obra muito direta. Nós lemos com muito gosto essa obra, porque ele escreve para sua irmã, conta muito da sua vida, conta muito da sua experiência, sem ter muito receio, assim, sem querer esconder nada. Ele fala muito abertamente, inclusive com relação aos seus próprios pecados, aos pecados que cometeu na juventude. Então também é uma obra que nos ajuda a conhecer a vida de Santo Elredo de uma forma direta, porque é ele mesmo que conta e não um biógrafo. Essa edição que eu tenho nas mãos é uma edição italiana das Paulinas, que é talvez a melhor tradução em língua moderna dessa obra. Tem mais de 100 páginas só de introdução a essa vida das reclusas, vai contar toda a história dessas reclusas, como que funcionava essa instituição. E é raro isso, porque nessa edição de azul, por exemplo, que também tem uma tradução boa, são cerca de 10 páginas de introdução, só uma introdução bem sumária para explicar o que é o livro, mas não entra em tantos detalhes quanto essa edição, que é um livro inteiro só sobre essa obra. A regra em si é bem curta, então nós vemos que é uma edição com muitas notas e bem completa. A propósito, essa coleção das Paulinas, tem essa capa assim, é a mesma que foi usada para essa tradução do Espelho da Caridade e da Amizade Espiritual em português pela Cultor de Livros. Eles se inspiraram nessa edição, inclusive as notas são traduções das notas dessa edição, claro, do Espelho da Caridade, não da regra das reclusas, mas é interessante que talvez por uma edição, uma intenção do editor, uma decisão dele, eles traduziram apenas as primeiras linhas de cada nota de rodapé. Assim, nessa edição da Cultor de Livros, da Amizade Espiritual, do Espírito da Caridade, as notas são cortadas pela metade ou até menos. Quando eles viam que é uma nota muito grande, eles começavam a nota e cortavam. Não sei porquê, mas é uma coisa curiosa. Mas as notas são sempre traduções dessa edição das Paulinas. Bom, voltando com relação à regra das reclusas, é uma obra que Santo Elredo escreve por volta de 1160 ou 1162, ou seja, bem próximo já da sua morte, daquela fase em que ele já estava acamado, estava com sérios problemas de saúde. Com relação à reclusão em si,
é uma forma de vida monástica que nós conhecemos desde a antiguidade. Nós temos aqueles relatos daqueles eremitas que eram às vezes grandes pecadores e no final se convertem e se decidem a viver completamente isolados, até murados, digamos assim. E há duas formas de vida reclusa. A primeira é aquele isolamento total no deserto, longe mesmo dos outros eremitas, um isolamento total, um voto de solidão completa até o resto da vida. Ou então vivendo perto de uma aldeia ou mesmo dentro de uma cidade, mas encerrado dentro de uma cela sem porta, que conta apenas com uma janela. E essa era a forma mais comum no tempo de Santo Eulredo, e principalmente para as mulheres. Nós temos pelo menos 2 santas da nossa ordem, ou ligadas à nossa ordem, que viveram uma vida assim, que é a bem-aventurada Ivete, que aparece no nosso menológio, aquele suplemento do martirológio também, que viveu vida reclusa. Era a mãe do abade de Orval, se eu não me engano, e ela viveu guiada pelo seu filho, o abade de Orval, numa igreja próxima à abadia de Orval, na Bélgica. E também a Santa Alice de Schaerbeek, que talvez não por intenção, não por vontade própria, mas devido à lepra, ela acabou vivendo assim por muitos anos também numa pequena cela ligada a uma igreja, mas isolada pelo resto da vida. E esse tema da janelinha das reclusas é um tema que vai aparecer muito na literatura medieval, até mesmo na literatura satírica, porque essa janela era a fonte de muitos pecados e de muitos vícios dessas reclusas. Até Santo Eulredo vai se estender bastante sobre isso, vai escrever uma verdadeira sátira dessa janela e dessa vida reclusa, porque como bom cisterciense, ele vai dar primazia à vida cenobítica. Então ele, sem desmerecer a vida eremítica e a vida da sua própria irmã, que parece que era muito virtuosa, ele vai brincar um pouco com essa lenda, digamos assim, essa mentalidade de que a vida eremítica é uma vida mais perfeita, porque nem sempre é também. Ele vai dizer que quanto mais uma vocação é elevada, há mais riscos mais riscos ela pode sofrer, digamos assim, mais tentações a pessoa vai sofrer conforme escolhe uma vida mais estrita. E assim ele vai, sem falar diretamente, vai tentar mostrar que a vida cenobítica, a vida cisterciense é mais segura com relação a esses vícios. Nós sabemos pela vida de Santo Eulredo que a sua irmã era reclusa desde os tempos que ele era jovem, desde os tempos que ele estava ainda na corte, porque ele vai escrever em alguns lugares que quando ele estava imerso naquela multidão de pecados, ele já sabia da oração dela por ele, sabia da intercessão dela por ele, e assim ele também vai falar bastante que ela sempre guardou a castidade como um dom e ele não conseguiu. Então parece que ela escolheu a vida monástica também muito jovem. Não devemos esquecer dessa irmã de Santo Eulredo, que parece que levava a vida muito virtuosa. E talvez, nós não sabemos, mas Deus sabe, talvez seja uma das causas da conversão de Santo Eulredo, a oração dessa irmã que era monja reclusa. Com relação a essa sátira que Santo Eulredo faz da vida eremítica e esse conhecimento profundo dos vícios e das virtudes, mostra aquele elemento muito comum dos autores cistercienses, que é o fato de que eles eram verdadeiros psicólogos, não no sentido moderno, mas grandes especialistas da alma humana, que conheciam muito, assim, com muita propriedade
os perigos da alma humana, onde ela podia encontrar dificuldades para progredir a Deus. Isso é muito comum em São Bernardo, em São Torredo. Guilherme de Saint-Héry é o maior psicólogo da nossa ordem, podemos dizer assim. E todos esses autores vão ter um tratado sobre a alma. Isso é muito interessante. O Dom Luiz falou que São Torredo não tinha escrito propriamente um tratado sobre a alma. De fato, ele não tem um tratado, mas tem um pequeno escrito, que eu nem sei se é completo, mas ele tem um super ânima, um tratadinho, digamos assim, sobre a alma, que está nesse volume também. Mas não tem a importância daqueles tratados que os outros evangelistas escreveram, evangelistas de Setor. Talvez por isso seja um pouco esquecido, mas também ele escreveu sobre a alma. Com relação ao conteúdo da regra, essa regra das reclusas que ele escreveu, apesar de prezar pelos elementos mais importantes da antiga tradição monástica, em especial a resequia e a paz contemplativa, ele assim... eu já disse, já falei sobre isso. Eu ia falar aqui a respeito não um preconceito, mas desse fato de que ele vai procurar mostrar a vida cenobítica como algo mais elevado, justamente nisso que eu falava nesse parágrafo. Um dado interessante é que o biógrafo de São Torredo, Walter Daniel, fala que ele lia durante a juventude as Confissões de Santo Agostinho, era o livro preferido dele, e justamente nessa obra ele apresenta largas passagens a respeito da sua vida anterior ao mosteiro, dos seus pecados, dos seus vícios, de uma forma muito próxima daquela de Santo Agostinho. Nós vemos que, de fato, o dado que o Walter Daniel conta na vida de Santo Torredo se confirma com esse escrito, porque, de fato, até as palavras, segundo os especialistas, até as palavras, a forma de compor as frases é a mesma de Santo Agostinho. Isso mostra que, de fato, ele lia muito essa obra, ele se inspirou muito nela, porque a vida dos dois santos também é parecida, de certa forma. Também os dois sofreram grandes tentações e se converteram. Outro dado importante é que impressiona a quantidade de citações bíblicas que há nesse pequeno relato. Ele não chega a ser como esses sermões de São Bernardo, esse tecido feito com citações, mas impressiona porque, de fato, são muitas citações que nós, entretanto, não devemos pensar que foram escolhidas para ilustrar, que ele talvez precisou pensar muito para ligar uma citação à outra, mas elas são simplesmente o fruto de uma vida vivida na liturgia e na Lexio Divina. Eu imagino que essas citações brotavam como que naturalmente, uma palavra puxava a outra, né, e ia formando aquele fio da Sagrada Escritura, como se você puxa um fiozinho e uma coisa vai ligando a outra e vai fazendo um fio muito grande. E assim é essa obra. Para nós que somos monges, este tratado é importante porque revela essa visão que São Torredo tinha a respeito do monaquismo, e não só ele, porque ela reflete também em vários pontos os pontos básicos da observância cisterciense, que são aqui traduzidos numa regra para eremitas. Mas nós vamos encontrar a questão da simplicidade, por exemplo, mesmo na liturgia. Ele vai explicar para essa irmã como deve ser até a decoração da sua cela, digamos assim, como ela deveria arrumar o altar da sua cela para não incorrer naqueles desvios, né, que são, na verdade, falta de humildade, segundo ele, de muitos adornos e muitas distrações. Se nós tivermos tempo, vamos ler também esse trecho. E ainda algo importante desse escrito, e que é o que o torna diferente de todos os outros
talvez de todas as regras monásticas escritas, é que ele termina com um pequeno tratado sobre a contemplação. A contemplação é algo que não aparece nas regras monásticas, e ele faz o mesmo que ele fez naquele escrito. Quando Jesus tinha 12 anos, ele vai comentando o Evangelho e mostrando para a sua irmã como guiar a sua meditação. E justamente nessa parte se vê o quanto esse escrito é moderno no sentido que ele já está do outro lado daquele divisor de águas que nós estávamos falando na segunda-feira, com relação à espiritualidade cristã. Ele já começa a meditar sobre a vida de Cristo, como nós devemos abraçá-lo, como devemos entrar nas suas chagas, todos esses temas que nós conhecemos tão bem hoje, mas que na antiguidade simplesmente não existiam. É esse Cristo muito próximo, um Cristo amigo, esse método, digamos assim, de meditação que vai ficar muito famoso depois de Santo Inácio de Loyola, e também com a imitação de Cristo já, essa forma de procurar caminhar junto com o Cristo, meditar a respeito da sua vida, os mistérios do Rosário, nesse sentido, algo que não existia na antiguidade. E assim nós vemos que esse trecho, que é uma coisa inédita, é algo realmente muito moderno e que talvez está abrindo caminho para essa nova fase da espiritualidade cristã. Nós vamos procurar ler um trechinho também, se der tempo. Nessa pequena obra teria muita coisa para ser lida, porque é muito interessante, e justamente, como eu disse, é um daqueles livros que nós nunca leremos se ele não for lido no refeitório, no capítulo. É muito difícil que alguém escolha um livro assim para ler. Portanto, nós vamos tentar hoje ao menos ver alguns trechos mais importantes. Com relação à divisão da obra, falando mais propriamente, então ela se divide em 3 partes. A primeira parte é com relação à disciplina exterior da vida das reclusas, com relação aos horários de jejum, horários de oração, como dormir, quando dormir, esse quadro mais exterior da vida monástica. Depois tem uma segunda parte que é um diretório ascético, que é a parte mais importante, que ele vai tratar das virtudes, dos vícios, e principalmente, esse é o ponto principal da obra, e aqui nós vemos que ela está ligada também ao espírito da caridade. Ele vai tratar de como que uma reclusa pode viver a caridade, porque há aquela objeção eterna, digamos assim, à vida monástica, de que a vida monástica contraria a caridade, não só nesse sentido que o Dom Luís tem trabalhado devido às observâncias e às críticas que os monges negros faziam, mas também porque, de certa forma, alguém que se isola, alguém que vive isolado, não tem, segundo essas críticas, aquele aspecto apostólico da vida e não consegue fazer caridade, ao menos exteriormente. E Santo Eurídio vai tentar responder a essa crítica, e impressionantemente a resposta dele vai se aproximar muito daquela de Santa Teresinha. Aqui os dois se aproximam muito, e ele vai mostrar que também se vive a caridade dentro da clausura, e se vive a caridade sendo o amor na igreja, sendo esse coração da igreja, é algo muito próximo, de fato, de uma espiritualidade tão moderna quanto a de Santa Teresinha. Por isso a obra impressiona também. E depois dessa parte média, da obra, que trata sobre as virtudes, tem essa terceira parte com uma meditação sobre o Evangelho, que ele chama de sementes de contemplação. São pequenas pistas para que a irmã conduzisse a sua meditação.
também é como se fosse um pequeno curso de Léxio Divina, né? Da mesma forma que ele faz no quando Jesus tinha 12 anos. Com relação à ascese, grande parte do escrito é dedicada à castidade, porque essa virtude marca muito a vida de Santo Eulrida, justamente a virtude em que ele vai encontrar mais dificuldade, e assim, ele talvez até sem perceber, ele acaba escrevendo muito sobre isso. Ele, quase que é um dos temas principais de todo o escrito, a castidade, e principalmente com relação à vida eremítica, a sua relação com a vida eremítica. Depois também ele fala sobre a humildade e se estende muito também sobre esses desvios da humildade, fazendo também algum gracejo com relação ao que ele chama de vaidade feminina, né? Com relação à decoração do ambiente, das roupas, e é interessante que aqui também ele se une muito aos padres, e citou desde o antigo monaquismo cisterciense, já os antigos, dos fundadores, porque ele vai mostrar que apesar de ser muito rigoroso, e ele é até bastante rigoroso nessa regra, bastante rigoroso com relação até à própria irmã, mas ele vai insistir bastante, vai deixar claro que a ascese não é um fim na vida monástica, mas é um meio para atingir aquela unidade de coração que faz o monge. E nisso ele se aproxima bastante do cister primitivo. Bom, com isso nós podemos começar a ler, que de fato há vários textos. Infelizmente a cópia não ficou muito boa em algumas páginas, mas eu vou ler direto do livro. E acho que são 1 ou 2 páginas que estão praticamente ilegíveis, mas o resto dá para ser lido. Eu vou traduzir, como eu fiz no outro dia, porque não existe tradução em português. Como assim?